seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Hoje nós vamos falar sobre oração como essência. E a gente vai trabalhar num texto de Atos, um texto muito legal, eu gosto muito, até porque a continuação dele revela um personagem extremamente importante aí no livro de Atos, ok? Então, se você está com a sua Bíblia, Atos capítulo 6, nós leremos os 4 primeiros versos, que diz o seguinte: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós nos encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E aí, o início do versículo 5, a ideia agradou a todos. Então, você tem o início ali da igreja, né? Ela está crescendo muito rápido. Lembra da pregação de Pedro, que muita gente se converte, a igreja vai crescendo. O livro de Atos no começo vai dizendo que 2.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se converteram. Então o relato do livro de Atos é que a igreja está crescendo muito rápido. E aí o capítulo 6 vai dizendo que à medida que o número de discípulos crescia, surgia um murmúrio de descontentamento. Então, às vezes a gente acha que o crescimento, né, é algo maravilhoso e tudo mais. É sim, mas também tem o seu ônus aí de um descontentamento. E aqui, especificamente, o descontentamento era que os discípulos de fala grega tinham as suas viúvas esquecidas na distribuição de alimentos. E, obviamente, os de fala hebraica estavam tranquilo. E aí os 12 reuniram e falaram: olha, a gente está fazendo isso também. Então era muita coisa para eles fazerem, muita gente, então não dá para pensar em tudo. E eles se recolheram, distribuíram tarefas. E o versículo 4, ele vai dizer que então nós, né, os discípulos, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E eu fui olhar esse texto no grego e eu achei muito legal que nós podemos traduzir dessa forma, né? Isso é uma tradução minha. Mas nós, né, nos devotaremos à oração, porque essa ideia que nós dedicaremos, essa ideia de se devotar, de persistir em oração, de ser fiel em oração, de estar engajado ativamente na oração. Então é uma ideia bem forte mesmo de que eles estão dizendo: pode contar que nós faremos isso. Nós vamos dedicar o nosso tempo, nós vamos nos consagrar, nós vamos devotar a nossa vida à oração. E aí é interessante, porque é a oração e a palavra que vem depois é a diaconia da palavra, né? Alguns vão trazer aí a ideia de serviço, né? Aliás, um diácono na igreja tem uma ideia de serviço, alguém que está servindo a comunidade com seus dons e talentos. Então, nós devotaremos, né? Nos dedicaremos, nós seremos fiéis à oração e à diaconia, e ao serviço, e ao ministério, como outras traduções também vai trazer, da palavra. Mas essa é interessante porque essa ideia, nós vamos focar na oração e na palavra, e principalmente aqui a oração que tem um verbo que é mais forte, que tem uma ideia muito mesmo de ser fiel à oração, de investir tempo na oração. Então, orar, a gente pode dizer que orar tem 3 aspectos. Primeiro, o crescimento espiritual, porque quando você ora, você está falando com Deus, você está se relacionando com Deus. Então, a primeira parte a ser atingida é o seu espiritual.
a sua inteligência emocional muda, porque o seu espiritual está também crescendo em relacionamento com Deus. E ao mesmo tempo é um dever de todo cristão orar, né? A gente vai andar um pouco pensando sobre isso, sobre esse dever de orar, né? E aí a gente pode pensar algo simples, porque a Bíblia ordena orar, então é um dever, é um mandamento orar. A gente olha a vida de Moisés no Antigo Testamento, enfim, e também um serviço. É um serviço orar. Então, por que é um crescimento espiritual? É porque se relaciona com Deus. É aquele momento que você se fecha, que você vai diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor acompanhou meu dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou diante do Senhor entregando meu dia. Coloca as suas angústias, as suas alegrias, os seus desafetos, os seus pecados. Você se põe inteiramente diante de Deus, pedindo para que Deus cuide, para que Deus transforme, para que Deus liberte. E aí você vai orando com Deus. Então o seu ganho espiritual é maravilhoso, né? E aí a ideia aqui, porque esse ganho espiritual tem a ver com relacionamento com você e Deus. Obviamente que não é só essa oração que você vai fazer, depois você vai fazer também, ou antes você faz a oração de louvor a Deus, né? Agradecimento, intercessão, e aí tem vários tipos de oração, mas tem essa ideia de relacionamento com Deus e crescimento espiritual. Dever, a gente pensa, como eu já comecei falando, né? Você pensa em Moisés, o povo podia morrer e Moisés intercedeu pelo povo. Moisés se colocou diante do povo dizendo: Senhor, não permita que isso aconteça, não traga a sua ira sobre o teu povo. E aí Moisés orou. Você tem outros homens de oração, Esdras, Neemias, um exemplo muito forte de oração, Elias, um homem de oração. Você tem nos profetas, né? Você tem Abacuque que conversa com Deus, você tem Jonas que no ventre do grande peixe ele ora ao Senhor. Então você tem uma sequência no Antigo Testamento de pessoas de oração. Daniel, né? Hoje em dia tem até movimentos aí sobre a oração de Daniel, enfim. Não estou dizendo se é legítimo ou não, mas tem, para a gente lembrar que Daniel também é um homem de oração. Você tem o Novo Testamento e aí você vem para o exemplo supremo, que o próprio Jesus, ele orava. De quando em quando ele se retirava para orar. Qual que era o grande propósito desse dever de oração? Porque a gente precisa glorificar a Deus. Então, nós devemos orar, porque qual que é o nosso propósito? Nosso primeiro propósito é glorificar a Deus. Como a gente glorifica a Deus se a gente não ora? Então, o primeiro dever é glorificar a Deus. A gente precisa orar, porque isso é um dever e a gente precisa glorificar a Deus através disso. E é um serviço, porque ao mesmo tempo que esse é um dever, e no começo parece algo pesado, né? Mas esse dever é algo... Vamos pensar assim, você está cansado, você trabalhou o dia inteiro, está cansado. E você chega em casa, você tem o dever de ir para casa. Às vezes tudo que você queria era, às vezes nem ir para casa, mas você tem aquele dever de ir para casa. Aí chega lá, imagina que você tem o seu filho, você tem o seu cônjuge, tem a sua filha, né? Você tem alguém lá te esperando, e aí quando você chega, aquilo que era um dever se torna num grande prazer, numa grande bênção, né? Imagina só sua criança pequena te abraçando, uma boa conversa com o seu cônjuge. Então no início é um dever que parece ruim, mas é muito benéfico, é abençoador. Então, e ao mesmo tempo é esse serviço, que quando você também vai levar pessoas diante de Deus, apresentar pessoas, apresentar situações. Assim como nós já falamos, né? Orar pelos outros é uma forma de dizer eu te amo, né? Porque quem ama mesmo quer o bem, quer o melhor para outra pessoa, e se você quer o melhor, você ora por essa pessoa, você abençoa essa pessoa, você cuida dessa pessoa em oração. Então nós temos aí esses 3 aspectos. Agora, quando a gente pensa aí na oração, essa ideia de oração como essência, oração como a Ana, que pode trazer homem como Samuel para a terra. Oração como de Daniel é que pode
a livrar um homem da cova do leão. É uma vida de oração como de Sadraque, Mesaque e Abednego que pode livrar 3 amigos de uma fornalha. É a oração como a de Elias que pode trazer fogo do céu. É a oração como de Elias que pode fazer a terra parar, ou o sol parar, né? É oração, conversa com Moisés que pode cessar a ira de Deus sobre um povo. É a oração de Jonas que pode tirá-lo da morte certa. É a oração de uma igreja que pode tirar o seu líder da morte certa, como foi a de Pedro. Então a oração é que traz coisas surpreendentes para o nosso tempo. Por isso que orar tende a estar na nossa prioridade. Quando tornamos a oração secundária, automaticamente tornamos Deus secundário. Não tem uma vida com Deus que não seja regada, baseada, alicerçada e enviesada pela oração. Não tem como você chegar a Deus sem relacionamento com Ele. Você precisa se relacionar com Deus. Se você tem Deus como Pai, você precisa se relacionar. Então a oração tem que ser prioridade. A essência do cristão é a oração. É a conversa com o Pai, é glorificar Deus. E como você faz isso? A oração é que permeia todos os ambientes da sua vida. Porque é na oração que você vai se colocar diante de Deus e vai ouvir Deus. E essa relação que vai mudando quem você é. O valor e o lugar da oração sempre será o valor e o lugar de Deus. E com isso eu termino e com 3 perguntas. Então a primeira pergunta já é isso. Qual é a importância da oração para você? Segunda pergunta, você tem priorizado a oração na sua vida? E terceira, que não é uma pergunta, mas se torna uma pergunta, né? Primeiro ore por você, para que Deus te ajude nesse momento de você separar um tempo para oração, para você priorizar a oração. E depois, no grupo, você conversa aí, se você conseguiu ter um tempo de oração, ou se você já tem, compartilhe um pouco sobre isso, tá bom? Então, é isso, a oração como essência. Deus abençoe e boas reflexões.